Opa! Você já assistiu aqueles programas que passam à tarde, que as pessoas vão na televisão para lavar roupa suja, para falar sobre questões que são pessoais, deveriam ficar em casa, mas eles recebem um cachê para tratar aquela questão? Esses programas, as pessoas começam falando, vão se exaltando, perdem as estribeiras, rodam a baiana e armam um maior barraco. Mas espera aí, perder as estribeiras, rodar a baiana e armar um barraco? Você parou para pensar na origem dessas três expressões? Pois é, nesse vídeo nós estamos aqui para falar exatamente de qual a origem dessas três expressões que nós usamos no dia a dia e muitas vezes nem nos damos conta. Vamos lá? Então eu tenho pouco tempo para contar para vocês a origem das três expressões. O primeiro caso que a gente vai ver é a questão de perdendo as estribeiras. Para a gente entender bem isso, a gente entender que metáforas, perdendo a estribeira é uma metáfora, e metáforas elas são resultantes do meio, da cultura em que elas existem. Algumas metáforas podem fazer sentido no Brasil, podem não fazer sentido nos Estados Unidos, podem fazer sentido na China. Cada cultura vai produzir um conjunto de metáforas típicas dessa cultura. Para isso ficar mais claro, vamos ver. O Brasil foi um país predominantemente agrícola até a década de 40, 50 mais ou menos. Então é muito comum que a gente vai encontrar metáforas que são desse meio agrícola, desse meio rural. Perdendo as estribeiras é uma delas. O que são as estribeiras? As estribeiras são aqueles pés que se apoiam no cavalo, onde o cavaleiro bota o pé e para ele ficar firme. Perder as estribeiras é exatamente os seus pés saírem daquele local e você desequilibrar e você cair. Isso é que é perder as estribeiras. No caso, metaforicamente falando, é quando a pessoa perde o apoio, ela perde o equilíbrio e ela acaba se excedendo, ou seja, perdendo a razão, perdendo o equilíbrio na hora que está discutindo ou que está fazendo alguma colocação. E aí, naturalmente, ela vai acabar rodando a baiana. Mas espera aí, rodando a baiana, essa é a nossa próxima expressão. O professor Cláudio Moreno nos lembra que é muito difícil você saber a entrada de uma expressão na língua portuguesa, a hora que uma expressão entra, porque é muito difícil você ter registros seguros do local onde aquela expressão surgiu. A expressão rodar a baiana é uma delas. Embora seja uma expressão que ainda está caindo meio num arcaísmo é quando uma expressão vai caindo em desuso. E o que significa isso? Para a gente entender o que é rodar a baiana, a gente vai ter que voltar à tradição do Carnaval do Rio de Janeiro lá no início do século, quando as pessoas tinham aqueles desfiles de blocos nos carros, e tinham as baianas e tudo mais. Era muito comum naquelas festas a coisa descambar meio para violência. E tinha uns camaradas que eles entravam no meio dos blocos exatamente para passar a mão nas baianas. Aí eu fico pensando, caraca, que caboclo doente, ele ia entrar ali para passar a mão na bunda da baiana. Aí devia chegar em casa e falar, me dei bem, passei a mão na bunda da baiana. Cara, é muito desequilíbrio. Mas tinha aqueles camaradas, e até hoje deve ter alguns camaradas doentes que têm essa visão da coisa. Eles iam e passavam a mão na bunda das mulheres que desfilavam como baianas. A coisa chegou a um ponto, um descontrole tão grande, que os blocos passaram a ter uma organização que elas, junto às baianas, iam sempre um ou dois capoeiristas. Pra coisa intimidar. Botavam um negão de 1,90 m ali por perto, tomando conta, e ele já ficava mais ou menos, o cara que já ia passar a mão na baiana já ficava esperto, porque ele sabia que ele ia tomar uns bons supapos e ninguém ia enfrentar aquele cara daquele tamanho. E às vezes, o camarada ia chegando, as baianas desfilando, ele flapt, passava a mão na bunda da baiana. Elas rodavam e davam um gritinho. Isso era mais ou menos o sinal para o capoeirista chegar e encher o cara de supapo, para deixar de ser babaca. Isso era uma coisa, essa é a história que o professor Cláudio Moreno nos conta. Mas existem outras possibilidades da expressão rodar a baiana. Você lembra que eu te falei no começo dessa explicação que as metáforas elas surgem de meios culturais? Pois é muito difícil descartar da nossa matriz cultural a influência das religiões de origem africana. Aí nós temos aí o candomblé
e a Umbanda. É muito diferente, é muito difícil você descartar essa influência. Aqui na minha terra, por exemplo, eu sou da divisa do Rio com Minas, é muito comum utilizar uma expressão cantar para subir. Quando a gente vai embora, o cara fala, gente, vamos cantar para subir? É uma expressão bem utilizada, que é uma expressão que nasce nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, referindo-se à questão das entidades, da incorporação do espírito, mas isso é uma história muito longa. Essa expressão rodar a baiana também me parece que é uma expressão que talvez tenha nascido nesses locais também. É uma outra possibilidade. Lembrando que a gente não tem como ter certeza de onde essas expressões, onde elas nasceram. A gente sabe mais ou menos a época que elas começaram a aparecer, mas a gente não tem certeza como elas nasceram. Então esse é um caso interessante. Rodar a baiana é que dentro do terreiro você tem várias pessoas vestidas de branco, e a personagem da baiana, que também pode ser visto como uma entidade. E rodar a baiana é exatamente aquele momento em que na incorporação da entidade se rompe aquela inércia e a coisa acontece. É exatamente isso. E se assemelha muito ao que é rodar a baiana, que a pessoa sai do estado de inércia e faz um escândalo. São duas possibilidades, mas lembrando, como o professor Cláudio Moreno falou, não dá para ter certeza de qual seria a origem de cada uma delas. Eu concordo com o professor Cláudio Moreno. Acaba caindo um pouco na coisa de você não ter muita certeza de onde a expressão vem e você poder no máximo especular, mas essas duas especulações são boas. Já que a gente está falando aqui exatamente dessa questão de rodar a baiana, a gente vai também... Qual a expressão mais utilizada para isso hoje? A expressão mais utilizada é armar um barraco. E o que é armar um barraco? De onde vem essa expressão armar um barraco? A expressão armar um barraco, ela é muito mais nova, inclusive por isso ela é muito mais utilizada. Ela remonta à ideia de fincar uma posição, fincar fortemente uma posição, não arredar o pé e brigar por aquela posição. E ali no brigar é o barraco que se arma. A história dela é bem interessante, porque a gente tem que entender o processo de ocupação dos centros urbanos no Brasil nos últimos 100, 150 anos. Que você passa a ter uma população que se desloca de um meio rural e vai para um meio urbano. Armar o barraco por quê? As pessoas começavam a ocupar terras. Muitas dessas terras pertenciam ao Estado, não pertenciam a particulares. Uma maneira de você fixar a posse dessa terra era você construir alguma coisa. Você construía um barraco, você levantava uma casinha, um barraco, e aquilo te daria, mais à frente, o direito de posse sobre aquilo. É o chamado uso capião urbano. Se eu não me engano, são 5 anos de posse, 5 anos de ocupação, caracterizando benfeitorias no local e tudo mais. É possível se entrar com o processo de uso capião urbano. Eu não entendo essa parte de lei, isso foi o pouco que eu pude apurar dentro desses casos. E quando começou esse processo de ocupação urbana em cidades, nos grandes centros urbanos do Brasil, principalmente como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, começou esse processo, fixar um barraco era uma maneira de fazer valer o seu direito dentro da lei. Aí o cara vinha, montava o barraco dele, ficava durante um tempo e depois ele passava a ter o direito de posse sobre aquilo. Armar um barraco era exatamente fixar uma posição e, em consequência disso, fazer o que fosse necessário para que aquela posição não se movesse dali, para que você pudesse brigar por aquilo. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like, curte aí, compartilha com vocês, assina o nosso canal, que é uma maneira da gente estar melhorando cada vez mais o trabalho que a gente tem para vocês. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo. O que me impressiona nesses programas que os caras vivem de escândalo é como é que eles expõem a vida deles. A mulher vai lá falar que meu marido me espanca, toma meu dinheiro. É uma coisa absurda, é coisa para resolver na polícia. Mas enfim, se tem gente que compra, que assiste, é porque é um produto que é vendável, agrada algumas pessoas, então paciência. Uma pessoa que assiste o canal perguntou: aquilo que você tem ali na parte de cima da estante é um Minion? É um Minion, eu gosto muito deles. E ele faz parte do meu cenário aqui, eu acho legal, faz companhia pra gente.